gente entrando agora. Pois é, Ingrid. Eu chamei você. Daqui a pouco eu vou chamar de novo. Você fica ligado. Beleza, gente. Uma parte dessa apresentação de hoje é revisão da nossa aula sobre Belle Époque, tá? Quando eu falei sobre ecletismo, Art Nouveau e Belle Époque, eu falei sobre a Belle Époque em Belém. Então, uma parte delas são as imagens que eu havia trazido naquela aula. Só que eu resolvi, em vez de acrescentar as imagens que eu ia acrescentar, até porque eu estou fora da minha casa e muitas não, várias apresentações que eu queria inserir dentro da aula de hoje estão no meu HD em casa, lá em Macapá, aí em Macapá. Então, eu preparei uma outra apresentação para hoje, para falar para vocês primeiro sobre o Grão-Pará, tá? E aí depois a gente conversa um pouco sobre o período da borracha amazônica. E aí eu trouxe também um documentário para nós assistirmos juntos, tá bom? Sobre o período da borracha. Bom, o que vocês sabem sobre o Grão-Pará? Eu já falei sobre ele aqui nas nossas aulas, mas eu quero saber o que vocês já trazem de conhecimento prévio sobre ele. Podem falar, de cada vez. Nada, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo, professor. Tá, eu estou perguntando o que vocês sabem sobre o Grão-Pará. O que vocês sabem antecipadamente sobre o Grão-Pará? Sério que eu tinha um monte de mapa aqui que eu não vi. Mas esses mapas não são úteis. Hein? Bom, vocês não sabem o que foi o Grão-Pará, certo? Certo. Isso. Então, eu vou começar introduzindo. O Grão-Pará e Maranhão foi um estado colonial, tá? Uma das unidades administrativas da América Portuguesa, juntamente com o estado do Brasil. Em outras palavras, o Grão-Pará e Maranhão foi uma colônia portuguesa na América. Assim como a gente tinha o Brasil, a gente tinha o Grão-Pará e Maranhão. Então, algumas pessoas dizem que houve um tempo em que nós tínhamos dois Brasis. Tá? Houve um tempo em que a Amazônia não era Brasil e assim por diante. Houve um tempo em que o Amapá, o Pará, o Amazonas não eram Brasil. Então, digamos que há várias formas de dizer isso. Né? A realidade é que, num dado momento, a coroa portuguesa resolveu dividir a América colonial em duas unidades administrativas. E essa divisão foi em
uma colônia do norte e uma colônia do sul. A colônia do norte era a colônia Grão-Pará e Maranhão, que correspondia exatamente à região amazônica, tá? E a colônia do sul correspondia ao Brasil, ao restante do Brasil. É provável que o nome da colônia provenha do rio Pará, que corta a região, e que antigamente se acreditava que fosse uma prolongação do rio Amazonas, prolongamento do rio Amazonas. Tá? Eu trago aqui uma imagem ampliada. Então, o que a gente sabe? Que quando o estado do Grão-Pará e Maranhão foi criado, a colônia foi criada, a capital era São Luís do Maranhão. Tá? Depois, o estado passou a ter como capital a cidade de Belém. Então, essa setinha está indicando aqui que a capital passou a ser Belém, assim como a gente sabe, quando a gente estuda a história do Brasil, que a primeira capital do Brasil foi a Bahia, e a segunda capital do Brasil, então, foi o Rio de Janeiro, que continuou sendo capital federal até a fundação de Brasília. Bom dia, Erivelton Gabriel Biel. Tá? O que geralmente a gente não estuda sobre a história do Brasil é que durante os séculos 17, 18, o Brasil tinha duas capitais, tá? E era literalmente isso, era exatamente isso que acontecia. O Brasil ele era dividido em duas unidades. Então, se a gente for considerar o território brasileiro de hoje, o Brasil era dividido em duas capitais. Mas se a gente for considerar a história do Estado do Brasil, do Estado colonial do Brasil, assim, a capital do Brasil era Salvador e passou a ser depois o Rio de Janeiro. Então a gente teria que ter nas nossas escolas aqui da Amazônia, todos os estados amazônicos, a história do Grão-Pará, tá? Em que a gente estuda a história do Grão-Pará colonial, sabendo que quando foi fundado o estado a colônia do Grão-Pará, Grão-Pará e Maranhão, então a capital era São Luís, tá? E quando foi separado o Grão-Pará do Maranhão, a capital passou a ser Belém. E continuou sendo Belém até a independência. Tá? Quando o Brasil se tornou independente em 1822, ou seja, século XIX já, eu tinha falado do século XVIII, século XIX, 1822, o Estado do Brasil proclamou a independência, o Estado do Grão-Pará não proclamou a independência, tá? O Estado do Grão-Pará permaneceu sendo fiel à coroa portuguesa. Então, o Grão-Pará, um ano depois, 11 meses depois, é que o Grão-Pará toma uma decisão em relação a isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, o Grão-Pará era uma unidade autônoma. Isso quer dizer que as decisões que se tomava aqui no estado do Grão-Pará, aqui na colônia do Grão-Pará, eram decisões próprias, tá? Nós éramos completamente independentes do Brasil. O contato entre São Luís ou Belém e Lisboa, coroa portuguesa, era um contato direto, nós não dependíamos de qualquer ligação com Salvador ou Rio de Janeiro, tá? Então, a gente estuda a história do Brasil e a gente sabe que num determinado momento do período colonial, os portos eles são fechados e tudo que vem para o Brasil tem que passar pela alfândega em Salvador e depois tem que passar pela alfândega no Rio de Janeiro, que é a capital federal. Né? Isso também acontece na colônia do Grão-Pará. Tá? Tem um determinado momento em que tudo, e na realidade o estado do Grão-Pará ele não é um litoral com muitos portos. Tá? A gente tem dois grandes portos, são São Luís e Belém. São portos coloniais, são portos antigos, e são portos que têm alfândega. Então, enquanto São Luís vigora como capital, é São Luís que recebe
os navios estrangeiros, tá? E quando Belém passa a ser a capital da colônia, é Belém que recebe os navios estrangeiros. Mas vamos falar um pouco mais sobre Grão-Pará. Aqui a gente tem um mapa de 1689, tá? Mostrando não o Grão-Pará, mas o Brasil. E eu trago isso para mostrar para vocês como que como era representado o Brasil no século XVII. Olha só, a gente sabe que o Brasil é fundado no ano de 1500, né? E a gente tem aqui uma representação das capitanias do Brasil já em 1689. Ora, já estamos falando do século XVII, já estamos falando de um período em que as capitais históricas do Brasil, na região litorânea, estão todas fundadas, estabelecidas, tá? Inclusive São Luís e Belém. Tá? São Luís e Belém são fundadas a 1615 e 1616. Eu não vou contar a história aqui das capitais do Brasil, vou contar a história aqui das capitais do Grão-Pará, que nos interessam. Tá? E olha só como a Amazônia é representada no mapa do Brasil. Tá? O mapa do Brasil é um mapa que mostra o litoral do Sudeste e Nordeste, e ele não representa a região amazônica, ou ele representa a região amazônica como um pequeno quadrante à esquerda do mapa, tá? Ele está escrito aqui em latim, então aqui, ó, Amazonum no cantinho e acabou. A região amazônica é isso aqui é o que será a província do Grão-Pará, tá? Ah, e aqui são as capitanias. Aqui ainda aparece aqui, ó, Capitania de Pará, Capitania de Maranhão, como são divididas inicialmente as capitanias, tá? Eu estou entendendo que aqui é representada a cidade de Belém, tá? Aparece como Pará, cidade do Pará. Eu não tenho certeza de que esses desenhos correspondem exatamente à representação de Belém e São Luís, tá? Mas aqui aparece como Pará, Maranhão, Ceará. O que eu sei, eu digo com certeza, é que essa representação das capitanias ela não corresponde à nossa divisão territorial dos estados, a divisão política dos estados que a gente tem hoje, tá? Então essas capitanias elas não representam a divisão dos estados que tem hoje e a gente sabe que essa divisão política aqui ainda não representa o estado do Grão-Pará. O próximo mapa, que é do ano de 1700, ele já apresenta um quadro diferente. Aqui é um mapa francês, tá? Que apresenta a América do Sul, América Meridional. Então a gente tem aqui o Mar do Norte, o Mar do Sul, o Mar Pacífico, como são chamados, né? Oceano Pacífico. E olha como a gente tem a representação. A nação Tupiniquim, Brasil, nação dos Tapuias. Então, a França representa o mapa do Brasil, apesar de chamar o país de Brasil, ele representa como as nações indígenas existentes no Brasil. E assim ele mostra o país das Amazonas. Ele representa a nossa região amazônica, e vocês veem aqui o grande rio Amazonas, já representado, olha, a bacia amazônica, já representada ainda de uma forma bastante rudimentar, mas a gente percebe que é a bacia amazônica, né? Aproximando mais na bacia amazônica. Aqui uma representação também ainda irreal, mas bastante representativa da ilha do Marajó. Opa!
do arquipélago do Marajó. Mudamos de... Aqui, voltando. Do arquipélago do Marajó, país das Amazonas, tá? Então, a Amazônia é chamada de País das Amazonas. A região espanhola, que pega um pedaço do Brasil, é chamada de Províncias do Rio de la Plata. Tá? E aqui, a região da colônia brasileira é chamada então de Brasil, Tupinambás, Rio das Tapuias e dos Tupis. Bem, adiante. Esse outro mapa já é de 1808, ou seja, nós estamos aqui beirando a independência do Brasil, tá? E nós temos um mapa mandado executar pela coroa portuguesa, ou seja, já não é um mapa francês, já não é um levantamento estrangeiro, é um mapa mandado executar pela coroa portuguesa e entregue ao, olha, príncipe regente, o príncipe regente com a família real de Portugal, deixou Lisboa em 29 de novembro de 1807, tá? Então, tomando sua residência no Brasil. Então, aqui está contando a historinha aqui em cima da vinda da família real para o Brasil. Então, aqui aparece de novo as capitanias do Pará, Maranhão, Ceará, né, com SI no começo. Aparece aquela divisão das capitanias, inclusive uma grande capitania aqui embaixo de Angra dos Reis e São Vicente. Uma grande, o interior do Brasil, imperfeitamente conhecido, uma região desconhecida. A Amazônia, gente, mais uma vez, olha aqui, aparece à esquerda do mapa como um quadrante, pequeno quadrante, tá? Do qual se tem pouco conhecimento, tá? Muito parcamente representado, muito, vamos dizer assim, vou usar uma palavra que não existe, pequenamente representado, tá certo? A ilha do Marajó também, pequena ainda, mas mostrando um grande arquipélago na foz do rio Amazonas. Mas mostrando que mesmo em 1808 a representação do Brasil ainda se dava pelo Estado do Brasil e não representava-se o Estado do Grão-Pará. O Grão-Pará não aparece, a Amazônia não aparece nas representações de mapas do Brasil até o começo do século XIX, tá? Dos mapas oficiais do Estado brasileiro. E o Brasil é a porção nordeste-sudeste, basicamente, uma parte do centro-oeste, e ele é dividido em torno do litoral em capitanias, que correspondem basicamente aos estados que a gente tem hoje do nordeste e do sudeste. Então a gente tem, 20 anos depois, um mapa, tá, também mandado executar já pelo Império, não é pelo Império Brasileiro ainda, mas já é pela coroa portuguesa, que apresenta o Brasil muito parecido com as dimensões e com o formato que a gente conhece de hoje. Tá? Nessa representação do Brasil, nós temos já aqui a capitania do Rio Negro, aqui a capitania do Grã-Pará, olha só, Grã-Pará com M, aqui a capitania do Maranhão, a capitania do Piauí, certo? E
já divididos com as divisas dos estados como a gente conhece hoje, muito próximo do que a gente conhece hoje. A ilha do Marajó, o platô amapaense, o platô da Guiana Amapaense. Aqui não aparece ainda o Acre, tá? O Acre não foi adicionado ainda ao Brasil. Uma parte depois que vai ser negociada e removida do mapa do Brasil, aqui em cima, tá? Então, a questão dos territórios federais ainda não foi completamente discutida, ainda há questões diplomáticas aqui a serem tratadas, mas esse já não será mais um período em que o Brasil fará grandes guerras. Tá? Daqui em diante, o Brasil começa a tratar com diplomacia as questões internacionais. Bom, 1821 já é um período em que enxerga-se o território nacional de uma forma muito mais unificada, tá? Apesar de que ainda há, no ano de 1821, duas colônias, duas unidades administrativas. Vou apresentar um pouco mais agora para vocês sobre o histórico, a cronologia do estado do Grão-Pará e Maranhão. 1534, ou seja, só 34 anos após a fundação do Brasil, da colônia Brasil, Portugal, a coroa portuguesa, divide o Brasil em capitanias, que são as capitanias hereditárias que a gente conhece da história do Brasil. Em 1621, então a América Portuguesa é dividida em duas colônias autônomas. O Maranhão ao norte, cuja capital era São Luís, e que inclui as capitanias do Pará e do Ceará, e o Brasil ao sul, cuja capital era Salvador, abrangendo as demais capitanias. Isso é a história daquele mapinha que eu mostrei para vocês. Ó, aqui. Tá? Então, o primeiro nome do estado do norte é Maranhão, e o primeiro nome do estado do sul é Brasil. Tá? Então, a região amazônica no início chamava-se Maranhão, depois ela passa a se chamar Grão-Pará e Maranhão, depois ela passa a se chamar Grão-Pará. Depois ela passa a se chamar região amazônica, depois região norte. Tá? Em 1646, o Ceará, que era do Grão-Pará e Maranhão, passa a ser Brasil, passa para o estado do Brasil. Em 1718, divide-se o Maranhão e surge a capitania do Piauí. Em 1737, o estado do Maranhão passa a se chamar Grão-Pará e Maranhão e transfere-se a capital de São Luís para Belém. Belém, nessa época, a propósito, não se chamava Belém, chamava-se Santa Maria de Belém do Grão-Pará, tá? E era conhecida como Cidade do Pará, não era conhecida como Cidade de Belém. Então, se a gente pega os escritos desse período, a gente não vê os viajantes, os autores dizendo estou indo para Belém, aportei em Belém, aportamos em Belém. Eles dizem assim: estamos indo para o Pará, aportei na cidade do Pará. Tá? A cidade do Pará é uma cidade assim, assim, assim. Então, quando falar a cidade do Pará, o porto do Pará, está falando sobre a cidade de Belém. 1755 é a criação da capitania de São José do Rio Negro. São José do Rio Negro corresponde principalmente ao atual estado do Amazonas. Tá? Uma grande parte do estado do Amazonas, depois será ampliado, tá? E o estado de Roraima. Em 1822 se dá a independência do estado do Brasil, do estado com E maiúsculo, da colônia do Brasil, 7 de setembro, tá? Que todos nós comemoramos, porém do qual nós não participamos. Tá? Nós não participamos como colônia porque nós não éramos Brasil, nós éramos Grão-Pará. Então nós não participamos dessa independência. Nós participamos em 1823 da adesão do Grão-Pará à independência do Brasil. Em 15 de agosto
é assinada, é assinado um acordo em que o Grão-Pará adere, passa a fazer parte da independência do Brasil, tá? E o Grão-Pará ele é incorporado, anexado, incorporado ao Estado brasileiro, ao Império Brasileiro, tá? Então, é claro que isso não é feito de forma amigável. Existe uma série de revoltas populares, porque o Grão-Pará, em grande parte, desejava manter-se fiel à coroa portuguesa. Tá? Existia um conservadorismo muito grande aqui, um sentimento de que o, a, o processo de independência era um processo errado, progressista demais e que deveria se manter a fidelidade à coroa portuguesa. Né? A realidade é que nós sempre vivemos aqui muito distantes do que acontecia na capital do Brasil. E era natural que se mantivesse essa fidelidade, se mantivesse essa postura de, de ligação muito mais intensa com Portugal, com Lisboa, do que com o Rio de Janeiro. Tá? Essa era a grande realidade da cidade de Belém. Era uma ligação muito mais intensa com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Tá? Mas, então acontece revoltas populares, como a revolta da cabanagem, tá? E que é contida, um grande massacre, uma grande chacina, vamos dizer assim, em que os revoltosos são trancafiados dentro de navios, e é jogada cal sobre eles. Tá? A cidade havia ficado sitiada, tomada pelos revoltosos, a cidade de Belém, que era a capital, né? E eles haviam tomado vários sítios nos arredores de Belém também, declarando fidelidade a Portugal e declarando, de certa forma, uma independência do Estado do Brasil, tá? Mas um Estado fiel a Portugal e não do Brasil já. Independência do Estado do Grão-Pará e não fidelidade ao Brasil. O que acontece é que o Império Brasileiro envia esses navios e força uma deposição dos revoltosos, dos cabanos, para que haja, então, a deposição desse Estado independente do Grão-Pará, e é assinado o acordo em que o Grão-Pará adere à independência do Brasil. Tá? Então, o dia 15 de agosto, aqui no estado do Pará, é feriado, é o dia da adesão do Pará à independência do Brasil. Eu não sei se em algum outro estado da Amazônia comemora-se a adesão do Grão-Pará à independência. Eu sei que no estado do Amapá não se comemora. Tá? A gente comemora o dia do território federal, por exemplo, que é 13 de setembro. Tá? Então, há outras datas comemorativas, mas, na realidade, nós não temos como Amazônia uma consciência territorial, uma consciência histórica. Territorial nós temos. Acredito que nós temos, falta muita coisa nessa consciência. Mas uma consciência histórica amazônica e panamazônica nós não temos. Tá? Essa noção de que nós éramos uma colônia independente do Brasil, a noção de que Pará, Maranhão, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, nós já fomos quase um outro país,
tomávamos decisões independentemente do Brasil, ligados diretamente a Lisboa. Tivemos um processo de independência diferente do processo de independência do Brasil. Então, essa consciência histórica, saber o que aconteceu, saber como aconteceu, é muito importante para a gente, é muito importante para a gente como povo, tá? Essa, essa alma cabana. Tem uma camisa que eu uso, Sangue Cabano, Alma de Rio. Não sei se vocês já viram, de vez em quando eu estou com essa camisa, Sangue Cabano, Alma de Rio. É exatamente isso, é saber que a gente já foi capaz disso um dia e que a gente pode ser capaz de muito mais, tá? Pode ser capaz de muito mais como povo amazônico, principalmente quando a gente toma posse dessa consciência e se une, em vez de tentar se, em vez de tentar, em vez de olhar para as diferenças que a gente tem como estados amazônicos, né, e dizer, não quero fazer isso porque isso aí é coisa de paraense, porque isso aí é coisa de amazonense, porque isso aí é o pessoal de Santarém que faz. Besteiras, sabe? Besteiras. A gente tem muito mais coisas em comum, muito mais coisas para vencer juntos contra toda a discriminação que a gente recebe do restante do país. Mas eu acho que não é hora de eu fazer mais discurso, né? Formar mais consciência além disso. Né? O Grão-Pará, no tempo em que nós éramos colônia, antes da gente viver o chamado ciclo da borracha, tá? Nós desenvolvíamos uma economia baseada nas chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão eram produtos extraídos da floresta, tá? Quem extraía as drogas do sertão? Eram basicamente os indígenas, tá? A, a colônia do Grão-Pará e Maranhão não tinha escravos, professor, tinha escravos, tá? Nós tínhamos escravos, tanto é que nós temos uma ascendência negra também, tá? Vocês sabem que só no município de Macapá nós temos 19 comunidades quilombolas, no estado do Pará, no estado do Amazonas, ao longo da bacia do rio Amazonas, nós temos inúmeras comunidades remanescentes quilombolas, tá bom? Porém, a história do Grão-Pará, embora ela reúna tantas comunidades remanescentes quilombolas, ela não é uma história baseada na força da mão de obra escrava. Tá? Ela é baseada muito mais na relação que havia entre escravos, indígenas e mão de obra assalariada. Tá? A presença do imigrante sempre foi forte, a presença indígena sempre foi forte. Tá? As missões aqui sempre alcançaram força. Então, a gente tem aqui uma presença forte dos jesuítas, dos carmelitas, e os jesuítas, principalmente, que, pelo menos aqui no Pará, eles têm presença em vários interiores. Isso permite que, pelo contato e pela facilidade que eles têm com os indígenas, eles consigam acesso a, vamos dizer assim, utilizar os indígenas como coletores, tá? Para conquistar a droga do sertão, as drogas do sertão. Então, institui-se uma, um sistema de trocas em que os indígenas e caboclos da região, tá, passam a adentrar a mata e
trazer as drogas do sertão, que são exportadas em grande parte pelas missões para a Europa, tá? Enquanto que as missões devolvem isso aos indígenas e caboclos em catequese, em ensino e outras coisas. Então são fundadas aqui missões, escolas, e os indígenas aprendem artes, aprendem muitas coisas. As drogas do sertão, elas consistiam basicamente em uma série de produtos como o guaraná, a salsa, o urucum, o pau-cravo, o gergelim, o cacau, a baunilha e a castanha do Pará. Embora hoje sejam produtos muito simples para a gente, eles naquela época eram especiarias muito novas, tá? No Velho Mundo, e tinham um valor muito alto ainda na Europa. Por isso, também começa a aparecer logo o contrabando aqui. Então, para controlar a exploração desses gêneros, é que a missão jesuítica recebe da coroa portuguesa o encargo de explorar as drogas do sertão. Tá bom? Então, justamente porque a missão jesuítica ela tinha essa entrada pelos rios e o acesso fácil aos indígenas, então, utilizando a mão de obra indígena, os jesuítas conseguiam explorar e enviar para o Velho Mundo, enviar para a Europa as drogas do sertão. Então, a principal economia do Grão-Pará, que é o nosso período colonial, e aí a gente não pode dizer o período colonial brasileiro, a gente tem que dizer o período colonial amazônico, né? Ele dependia basicamente da economia das drogas do sertão. Porém, esse é um tempo que passa. O período do ciclo das drogas do sertão, ele não é um ciclo tão lucrativo como o ciclo econômico do pau-brasil, quanto o ciclo econômico da cana-de-açúcar, que a gente estuda no Nordeste, no litoral brasileiro. Tá? E também não terá sido tão lucrativo quanto o ciclo econômico da borracha, que, que a gente vai viver aqui na região amazônica. Essas imagens eu já mostrei para vocês na aula sobre a Belle Époque na Amazônia. A descoberta da possibilidade da vulcanização da borracha, quer dizer, da extração do látex do pé da seringueira, tá? E da conversão desse látex em bolinhas de borracha que poderiam ser usadas nos pneus dos automóveis e para outros usos industriais, principalmente nas indústrias Ford e outras indústrias de automóveis também, impõe para a nossa região amazônica, e aí a gente já não está mais falando de Grão-Pará, já começa a falar de período imperial brasileiro. Então a gente entrou agora pelo século XIX, está falando de Brasil independente, imperial, tá? Segunda metade do século XIX, a borracha descoberta, é descoberto o uso da borracha, a borracha começa a ser exportada para a Europa e começa a ser utilizada industrialmente. E aí a gente entra exatamente no contexto da disciplina. E volta a falar do ecletismo e volta a falar da Belle Époque. Tá? A borracha promove um avanço tão grande para a gente que permite que as nossas cidades amazônicas, e a região amazônica era uma região muito pouco desenvolvida em relação ao restante do Brasil, tá? Quais cidades haviam se desenvolvido aqui? São Luís e Belém. Por que São Luís e Belém tinham se desenvolvido até então? Porque eram as duas capitais da colônia. Está falhando o áudio para vocês? Tá? Não, tá tudo bem, professor. Porque São Luís e Belém haviam se desenvolvido
em termos de expansão urbana, em termos arquitetônicos até então. Tá? Por que São Luís e Belém tem uma boa expressão na arquitetura colonial e na arquitetura neoclassicista? Na arquitetura, a gente não pode chamar de Império Brasileiro, porque Império Brasileiro é uma expressão arquitetônica muito ligada à missão francesa, tá? Que se dá no Rio de Janeiro. Aqui a expressão é um pouco diferente. Porque são as duas capitais do Grão-Pará. Tá? Mas as outras cidades amazônicas, elas só irão florescer, só irão se desenvolver a partir do ciclo econômico da borracha. Então, a Belle Époque, quer dizer bela época, tá? A Belle Époque amazônica, ela vai ser um período que coincide, que se chama Belle Époque na França, tá? É esse florescimento das grandes cidades francesas, do ecletismo, do Art Deco, não, perdão, do ecletismo, do Art Nouveau, tá? Da arquitetura do ferro, do vidro, dos produtos já da industrialização, de desenvolvimento mais fino, a partir de meados do século XIX, tá? Produto industrial. Então, a gente está falando da cidade industrial e a gente está falando da mesma realidade que será desenvolvida aqui. Só que aqui, na Amazônia, a realidade tá rolando tanto dinheiro, tá, tá sobrando tanto dinheiro aqui na Amazônia, que as nossas cidades vão poder comprar, vão poder importar esse mesmo florescimento que as cidades francesas vivem nesse período. Tá? Então, inspiradas no florescimento das cidades europeias, inspiradas no florescimento das cidades francesas desse período, as capitais amazônicas vão viver também o seu florescimento urbano, vão viver também um período de grande expansão que será chamado de Belle Époque amazônica, tá? Que será chamado de boom, explosão, boom da borracha, tá? E que terá uma expressão também de Art Nouveau aqui, também terá uma expressão forte como ecletismo amazônico. Então, várias características que eu apresentei para vocês de edifícios do ecletismo, características que a gente estuda da arquitetura barroca, como os telhados em mansarda, que vão fazer parte dos edifícios do ecletismo, porque são típicos da arquitetura francesa. Tá? Aqui aparece o Grande Hotel de Belém, a Praça da República, que é construída, tá? Bem no auge do período da borracha, com o Teatro da Paz ao centro, o Teatro da Paz, que é uma das joias do período da borracha amazônica, tá? Juntamente com o Teatro Amazonas, em Manaus. E justamente por isso é que eu vou exibir para vocês o documentário sobre as viagens pela Amazônia, apresentando essa realidade do ciclo econômico da borracha, tá? E para poder fechar a nossa aula de hoje. Deixa eu trocar aqui a apresentação. Uma revolução
uma gota. A seiva que procura seu destino pelo caminho escavado pelo homem mudou os rumos da história da Amazônia. Um capítulo de riqueza e miséria. Para os índios, não era novidade. A seiva branca era usada para fazer vasilhas, bolas, até mesmo no tratamento de doenças. Mas os colonizadores ficaram impressionados com a capacidade elástica desse produto da floresta. Já no fim do século XIX, as indústrias que cresciam nos Estados Unidos e na Europa já não podiam mais viver sem a seringueira da Amazônia. Em plena revolução industrial, quem poderia prescindir daquele milagre da natureza? A borracha podia ser encontrada em mais de 20 árvores tropicais do planeta, mas nenhuma se comparava em qualidade e produtividade à Hérvia brasiliense. A historiadora Etelvina Garcia é autora de vários livros sobre a formação das cidades, da sociedade e da economia da Amazônia. Para ela, não há dúvida sobre a importância da borracha para a história de toda a região. Os seringais já existiam. A matéria-prima já estava ali nos seringais. Entretanto, nós não tínhamos um contingente forte de mão de obra que desse conta de extrair dos seringais a borracha nas quantidades exigidas ou solicitadas pelo mercado. Era um ponto. Por outro lado, nós não tínhamos como escoar a produção dos seringais. O primeiro grande sinal, entende, de reação da borracha, da economia da borracha, aconteceu em 1853. No dia 1º de janeiro de 1853, saiu de Belém o primeiro navio a vapor da empresa do Barão de Mauá, Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, autorizada a fazer a ligação comercial a vapor entre Belém e Manaus. A falta de mão de obra foi solucionada com os milhares de imigrantes que chegaram na Amazônia fugindo da grande seca que atingiu o Nordeste no fim do século XIX. E nós que tínhamos uma mão de obra escassa, né, formada até então principalmente por índios e caboclos, né, e insuficiente inclusive para dar conta da demanda exigida pelo mercado, então nós passamos a ter veja bem, nós já passamos, aí já tínhamos quantos fatores de produção associados, né? A matéria-prima, que a natureza havia dado à Amazônia. A mão de obra, né? E os transportes, a estrutura de escoamento. Então, 3 fatores de produção. E um outro fator importantíssimo, o mercado que crescia dia a dia, porque nós estávamos em plena revolução industrial do século XIX. A borracha se tornara um insumo importantíssimo para grandes setores industriais que estavam fazendo a modernização das sociedades naquele momento. Então, você não podia, por exemplo, conceber a indústria da energia elétrica sem a borracha para servir de isolante. Você sabe quando comprar e quando vender uma ação? Várias pessoas chegam aqui e recomendam uma lista de ações para você, mas nenhuma delas entrega uma estratégia de investimentos que dê clareza sobre quando comprar e quando vender essas ações. E é isso que eu vou fazer. Você terá acesso gratuito ao meu dossiê de 20 ações. Nele, eu mostrarei para você 20... bondes, trens, todos, quer dizer, todos os, vamos dizer assim, os segmentos da indústria daquele momento, da moderna indústria daquele momento, exigiam a participação da borracha, né? Então você vê calços, fitas isolantes, tomadas, a indústria farmacêutica. Na medida que a indústria se expandia, a borracha se tornava um insumo importantíssimo, indispensável. E com isso, tinha borracha aqui. Não havia borracha só aqui, mas a borracha de melhor qualidade era a nossa. Então, no final do século XIX, no comecinho do século XX, a borracha que saía dos seringais amazônicos, ela praticamente abastecia todos os segmentos industriais do mundo chamado mundo desenvolvido.
Então, nós podemos dizer que nós devemos isto, quer dizer, nós devemos o progresso da Amazônia, aquele período, vamos dizer assim, breve de riqueza da Amazônia, à associação de alguns fatores de produção, que foram matéria-prima, mão de obra, transporte e mercado. O dinheiro começou a entrar farto. Belém e Manaus foram as duas cidades brasileiras nas quais se concentravam os resultados da riqueza da borracha. Esta era Manaus na década de 1860 e aqui apenas 30 anos depois. Bondes elétricos, ruas bem calçadas, comércio vibrante. Tudo desenhado para imitar a vida na Europa. As mudanças são tão significativas que o historiador Otônio Mesquita defende a tese de que a cidade foi novamente fundada pelo ciclo da borracha. Eles mudaram o mapa da cidade, a planta da cidade, ela passou a assumir uma linha mais racional, mais clara, mais definida. E a cidade foi ampliada em pelo menos 5 vezes o seu tamanho. No centro dessa revolução urbana estava o Teatro Amazonas. Ele era aquilo que se almejava, o que se queria como ideia de cidade. Ele é algo que se contrapõe com aquela cidade que havia antes, bucólica, pobre, triste, sem animação, com uma cultura muito rudimentar. Ele é a pretensão de estar ligado ao mundo ocidental, à cultura ocidental, com toda a sua história, com toda a sua formação aristocrática. O próprio Salão Nobre é uma tentativa de mostrar esse refinamento, que às vezes passa do ponto, mas é a questão. Ele precisava mostrar que nós tínhamos espaços especiais. Mas um ano depois da inauguração do teatro, seria um seringal, o palco que mudaria completamente o enredo dessa história. 70 mil sementes de seringueiras foram contrabandeadas para a Malásia por este homem, Sir Henry Wickham, herói da Inglaterra, algoz do Brasil. Na colônia inglesa, as árvores foram plantadas lado a lado e em pouco mais de uma década brotava o látex. Foi em 1910, quando os seringais asiáticos já estavam dando sinais de reação. Já se sabia que a produção dos seringais asiáticos estava crescendo, estava muito distante da nossa, mas estava crescendo. Nesse momento, fez-se em Manaus um grande congresso, reunindo a Associação Comercial do Amazonas, a Associação Comercial do Pará. Foram debatidos os problemas, foram geradas várias teses, todas elas com muita consistência, e essa produção, que era uma produção dos acadêmicos, da comunidade acadêmica da época e da comunidade empresarial, as duas reunidas, né, deu base a que o presidente Hermes da Fonseca, por interferência do seu ministro da Agricultura, que era o Pedro de Toledo, que se encantou com as perspectivas de desenvolvimento da Amazônia, então editou-se um decreto que, embora fosse decreto, acabou sendo chamado de Lei de Defesa da Borracha, e que era, na verdade, um plano integrado de desenvolvimento que, se tivesse sido implementado, as coisas teriam sido diferentes. Entre os vários problemas estava o modo de produção na Amazônia, que continuava o mesmo, com seringais dispersos na floresta. E assim ficou impossível competir. Em 1912, o Brasil atingia o auge da produção, 42 mil toneladas, para logo no ano seguinte ser superado definitivamente pela borracha da Malásia. Eles tinham uma escala de produção grande. Por terem uma escala de produção grande, eles podiam, o que de fato acontecia, eles podiam praticar preços menores que os nossos. Era muito caro produzir borracha na Amazônia. O sistema de aviamento, apesar de ser um sistema de crédito, ele era um sistema que encarecia demasiadamente os produtos, porque tinha que alimentar toda uma cadeia. Era o seringueiro que fornecia para o seringalista a borracha e recebia a mercadoria superfaturada de volta, nunca tirava saldo. O seringalista, por sua vez, entregava a borracha para a casa aviadora, que fornecia mercadorias num preço absurdamente alto, e o seringalista só tirava muito lucro porque o volume era muito grande. Mas as casas aviadoras também não tinham capital.
elas tratavam com as casas exportadoras, que eram as casas que traziam as mercadorias da Europa para fornecer para a casa aviadora, para fornecer para o seringalista, para fornecer para o seringueiro. E também tiravam seus lucros. Mas a casa exportadora não tinha capital. Eles se financiavam com os bancos ingleses, franceses, norte-americanos. Ou seja, no final da história, a borracha tinha que alimentar uma grande cadeia que virou um castelo de cartas. Porque quando entrou em produção a borracha da Malásia, muito mais barata, porque uma seringueira a cada 2 metros... Numa relação direta, sem tantos intermediários, né? Exatamente. Os bancos foram financiar a produção na Malásia. Sem bancos financiando, as casas exportadoras saíram, as casas aviadoras faliram, os seringalistas faliram, por sua vez, os seringueiros ficaram sem ter que pagar eles. Era um castelo de cartas. Desmoronou. Desmoronou repentinamente, muito rapidamente. Então, veja bem, a borracha deles era, vamos dizer, era muito mais barata do que a nossa. E em quantidades muito superiores às nossas. Então, eles inundaram o mercado internacional. E nós, então, ficamos aqui teimando em produzir borracha, porque muitos dos nossos seringalistas e líderes empresariais acreditaram, e fizeram bem em acreditar, na capacidade competitiva da nossa borracha fina Acre, que tinha muito melhor qualidade do que a borracha dos plantios dos seringais asiáticos. Então, com isso, nós tivemos, de certa forma, um nicho de mercado, entende? Que foi garantindo a nossa sobrevivência, a sobrevivência da economia da borracha. Quase 3 décadas antes, quando o Brasil ainda reinava soberano como grande produtor mundial, foi justamente essa borracha refinada a responsável por redesenhar o atual mapa brasileiro. Se a borracha era o ouro branco da Amazônia, aqui nessa região, entre os rios Acre, Purus e Juruá, ficava o Eldorado. O leite das seringueiras daqui tinha uma qualidade especial. Era chamada a borracha Acre Fina, disputada nos mercados no exterior, mas valorizada nas relações comerciais. Quase não há várzea nos rios acreanos. A borracha produzida em terra firme é notoriamente melhor, tem mais qualidade do que a borracha produzida na região de várzea, porque ela tem menos água. Por isso a borracha produzida no Acre, ela sempre foi a borracha mais valorizada de toda a Amazônia. É o que justifica a jornada de milhares de brasileiros mata dentro, avançando pelos vales do Xingu e Tapajós, passando pelo Madeira, Javari, Purus e Juruá, demarcando um seringal atrás do outro. O historiador carioca Marcos Vinícius Neves estuda há quase 20 anos a formação do estado do Acre. A borracha se constitui na alma acreana, na essência acreana. O Acre surgiu por conta da borracha. Eu, às vezes, digo que ele é filho da seringueira. O Acre é filho da seringueira. Cresceu bebendo leite da seringueira. Porque era um território completamente desconhecido, desocupado. Os mapas nem sequer mostravam para onde iam os rios acreanos. E só se começa a ocupação do Acre, efetivamente, a partir de 1875, 1880, por conta da riqueza de seringueira que havia aqui, que as primeiras explorações haviam revelado. E foi uma ocupação relâmpago, muito rápida. Já em 1880 eles passam da boca do Acre e começam a ocupar o rio Acre. Em 1883 eles estavam fundando Chapuri, 3 anos depois, demarcando um seringal atrás do outro, que só tinha frente, era a beira do rio que era a frente do seringal, marcava de uma praia até a outra, e daí para o fundo era até onde eles conseguissem abrir estradas de seringa. Quando chega em 1885, o Acre já está todo ocupado por brasileiros. Em 5 anos o Acre foi intensamente ocupado por milhares de brasileiros. Uma área que originalmente pertencia à Bolívia. Pertencia à Bolívia por força dos tratados limites, primeiro o Tratado de Madrid, de 1750, e depois o Tratado de Ayacucho, de 1867, que define a linha oblíqua que dividia o Amazonas da Bolívia. Bandeiras lado a lado, clima de cortesia, mas nas cidades de Brasileia e Cobija, bem na fronteira, todo mundo conhece bem como começou essa história. Aqui era nosso grande território. Por causa das autoridades, nós perdemos. O estado do Acre era todo boliviano, diz o funcionário público. Hoje
Hoje é simples, aqui é Bolívia, do lado daí o Brasil. E o Rio Acre demarca esta fronteira. Mas no século XIX, os limites eram muito confusos. À medida que os brasileiros foram avançando mar adentro em busca do látex, foram alcançando terras bolivianas. Não demorou para começar disputas e conflitos armados pela posse da terra. Primeiro, a aventura de Galvez. Vamos criar uma pátria! Viva o Estado Independente do Acre! Depois, o exército boêmio dos poetas. Que se toque o clarim! E, finalmente, a Revolução Acreana de Plácido. Na verdade, a história começa em 1895, quando tem a comissão demarcatória da linha resultante do Tratado de Ayacucho. É uma comissão binacional brasileiro-boliviana e eles percebem que o território inteiro está ocupado por brasileiros. Tanto assim que o encarregado pelo governo do Brasil, que foi o general Thaumaturgo de Azevedo, falou: não, eu não vou demarcar essa linha. Se eu demarcar, esses brasileiros todos vão ficar dentro da Bolívia. Isso é um crime de lesa pátria. E denuncia isso ao governo federal. Mas o governo federal brasileiro, que havia assumido o compromisso junto ao governo boliviano de um demarque do jeito que está no tratado, ele se recusa e abandona a comissão. E aí nomeou então o substituto dele, o general Cunha Gomes, que deu nome a essa linha imaginária Cunha Gomes. E o encarregado pela Bolívia era o general Pando, que anos depois iria se tornar presidente da Bolívia. Então o general Pando toma conhecimento da situação em 1895 e mais tarde, já em 1899, ele assume então a função de ocupar essa região e começar a explorá-la economicamente. Era tão difícil para os bolivianos virem para cá, que Dom José Paravicini, que era o ministro plenipotenciário encarregado de ocupar o Acre, veio de Manaus. A primeira expedição boliviana que veio para ocupar o Acre... Entrou pelo Brasil. Entrou pelo Brasil. Ou seja, estava fadada a não dar certo. Nesse momento, então, tem uma história peculiar da história do Brasil, né? E que é a formação, então, a origem do Acre. Que é essa luta pela região do Acre, muito baseado no interesse econômico, nessa renda da borracha extraordinária, mas também permeada de todo o imaginário da própria civilização ocidental. A Revolução do Galvez começa no dia 14 de julho, na data da queda da Bastilha, né? O ideal de uma sociedade diferenciada dentro da floresta começa a ser ativado dentro do imaginário dos amazônidas e resultam, por exemplo, uma experiência como a Expedição dos Poetas, quando os poetas boêmios, jornalistas saem de Manaus para manter viva a Revolução depois do Galvez. Enfim, há toda uma construção de uma nova sociedade, uma possível utopia nessa região. Tudo isso financiado, claro, pelo dinheiro da borracha. Vitórias seguidas de derrotas e o Acre acaba mesmo brasileiro pelas mãos da diplomacia. E em 1903, então, volta a ter um caráter mais político com o Tratado de Petrópolis. Exatamente. Foram 4 anos de revolução, entre 1899 e 1903, e com o Tratado de Petrópolis, negociado pelo Barão do Rio Branco, ardilosamente negociado, foi talvez o tratado mais complexo de todos que ele trabalhou, e ele constou de diferentes itens: a indenização à Bolívia Syndicate para desistir do contrato, construção da ferrovia Madeira-Mamoré, cessão de algumas terras alagadas em Mato Grosso para a Bolívia. Quando houve uma grita geral, Rui Barbosa foi contra, cedeu um palmo de terra. O governo brasileiro cedeu 1.600 quilômetros e ganhou 119 mil quilômetros. Não queria perder nenhum quilômetro. Não queria perder nenhum quilômetro. Foi uma polêmica enlouquecida dentro da República. A Revolução do Acre nessa época, a posição do governo do Amazonas, enfim, a condição da Amazônia era notícia no mundo todo nessa época. Era notícia semanal nos jornais do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil já existia naquela época. O Jornal de Manaus não passava uma semana, um dia sem dar notícias e mais notícias, jornais em Paris, jornais na Argentina. Não só as disputas pelo Acre. Ao longo das décadas, o apogeu e a queda do ouro branco da Amazônia
foram parar na televisão e no cinema, em filmes clássicos como Fitzcarraldo, de Werner Herzog. E mais recentes, como A Selva. Isso aqui é a Amazônia, cara. Isso aqui é a selva. Contada e recontada em dezenas de livros brasileiros e estrangeiros, a história da borracha da Amazônia até parece ficção, mas ela é bem real na memória dos seringueiros e descendentes de seringueiros que cresceram à sombra de um dos capítulos mais dramáticos e menos conhecidos da história do Brasil: a escravidão por dívida na selva, como veremos na semana que vem, na segunda parte do programa. Bem, essa é a realidade que a gente tem na formação econômica amazônica, né? Eu acho que a gente aqui do estado do Amapá acaba tendo muita informação sobre a formação econômica e geográfica do estado do Amapá e muito pouco sobre a formação econômica amazônica, né? A própria história do Acre eu conheço e conhecia muito pouco. Eu conheço muito mais Maranhão, Grão-Pará e Amazonas, justamente por causa da história das grandes capitais da borracha. E já sei contar muito pouco sobre Roraima, Rondônia e Acre. E sei contar sobre arquitetura e cidades, mas quando a gente fala sobre... Oi? Ah, é contigo? Mas quando a gente fala sobre os processos de interiorização, o que envolve isso, as cidades, a arquitetura, a gente ainda tem muito a conhecer, muito a aprender na história da Amazônia, na história das cidades e da arquitetura. E isso vai influenciar muito a forma como as nossas cidades amazônicas vão se desenvolver também no século XX, tá? Esse processo de desenvolvimento do século XIX, ele vai ser um processo econômico tardio, tá? A industrialização das cidades amazônicas vai ser um processo não só tardio, mas um processo curto. Em seguida, vai acontecer justamente por causa da produção asiática do látex, da seringueira, uma estagnação da economia da borracha e as capitais amazônicas elas só vão ver um novo florescimento econômico, urbano, já de meados do século XX para frente. A cidade de Belém ela vai ter um crescimento natural, Manaus vai ter um crescimento induzido a partir da criação da Zona Franca. Então, Manaus vai necessitar da criação da Zona Franca. Macapá vai ter a criação da Zona de Livre Comércio Internacional, também com a intenção de tentar induzir um crescimento urbano, né? E, assim, existe uma série de intervenções federais, também com os grandes projetos na Amazônia, na intenção de procurar trazer uma parte maior da população brasileira para residir na Amazônia e tentar desenvolver mais as capitais amazônicas e interiorizar
o desenvolvimento da região amazônica ainda tão pouco desenvolvida até pelo menos a primeira metade do século XX, né? Bom, então a gente tem aí uma boa continuidade dessa história para a nossa disciplina de TAU 4, tá? Sobre as nossas cidades amazônicas e o desenvolvimento da arquitetura aqui, tá? Que vai ser também um processo bastante diferente, bastante tardio em relação ao desenvolvimento estilístico, arquitetônico do restante do Brasil. Tá certo? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa aula de hoje. Eu sei que foi bastante diferente do restante da disciplina, tá? Foi um adicional aqui em relação ao restante, porque a gente falou muito de Europa, falou um pouquinho de Brasil e hoje parou para falar de Grão-Pará. Então, quero que vocês comentem um pouquinho, por favor. Vamos lá, gente. Vai, Beatriz. Não precisa levantar a mão, não. Pode falar. Ah, olha, não façam isso comigo em tal 4, não, tá? Professor, só partilhando assim um pouco do que eu sei, né? Pela minha família toda ser de lá, e aí o senhor passou alguns vídeos, né, que me relembrou algumas coisas que são contadas, né, sobre o surgimento da cidade de Vigia. Não sei se o senhor conhece, fica aí perto de Conheço Belém, Vigia. 1h30. Conheço Vigia. Sou apaixonado por lá. Sim, sim. A minha mãe, inclusive, está até lá hoje, que é aniversário do meu avô, Aham. e falo muito sobre esse processo de escoação, né? Assim, o senhor falou de como as drogas do sertão elas eram escoadas, de certa forma, exportadas para outros lugares, nessas especiarias que eram vistas como Sim. nobres. E Vigia, Vigia sim, é uma é das cidades a cidade mais... jesuíticas daqui, né? Isso mesmo. Por onde, assim, os jesuítas eles começaram nesse processo de catequização Aham. no Pará. Vigia foi uma das primeiras cidades e a primeira escola da Amazônia, né, foi, se eu não me engano, começada por lá, onde era ensinado na Igreja Matriz, que hoje é a Igreja Madre de Deus, né? E no lado Madre de tem Deus. o Educandário, que se tornou uma instituição mesmo da cidade, né, educacional. Sim. E aí me relembrou muito, né, esse processo de escoação, tanto que o nome foi transformado em Vigia, né, porque era esse local onde era meio que esse porto, né, essa fiscalização de tudo aquilo que entrava, que saía da província, né, e acho que me lembrou muito isso, assim, né, esse processo de início, quando o senhor fala, né, desse país das Amazonas, né, e tanto que a construção, assim, a gente dá vê lá em Vigia é muito forte, né, Sim. essa alusão à arquitetura portuguesa. Então, é uma cidade histórica, né? Eu tinha até comentado em técnicas, assim, que é muito presente ainda essa cultura de lá, né? E acho que foi isso, assim, muito para partilhar, né? Por ter essa proximidade com o município desse Legal. processo. Legal. Olha, duas cidades aqui em Belém que têm um encanto especial, para mim, 3. São Vigia, Óbidos e Cametá. Vigia, Óbidos, Cametá. Posso incluir Bragança. São cidades incríveis, com muita história, com um patrimônio arquitetônico cativante, de verdade. E Santarém também.
Na realidade, à medida que a gente vai avançando aqui pelo interior do Pará, a gente vai encontrando tanta história do período colonial do Grão-Pará, né? E que se mistura com o período da borracha, que se mistura com o período do ecletismo. E, puxa vida, tem E tanto... outra questão, né? Tipo, a gente fala do Sírio, né? É uma característica muito Sim. marcante na cultura paraense, né? E Sim. o Sírio antigo de Vigia, o Sírio é mais antigo do que o de Belém, o Sírio de Vigia. Foi onde começou as primeiras procissões. E aí É verdade. fazem muita alusão, né, ao Sírio de Belém, mas acho que poucas pessoas sabem, né, que o Sírio ele começou lá. E aí o Sírio lá foi em setembro agora. Foi semana retrasada, primeira semana, se não me engano, de Ah, é? Olha, setembro. isso eu não sei. Sim. Só sei que o Círio da Vigia é mais antigo. É mais antigo, aí foi agora Aham. semana passada, e o de Belém só vai ser agora em outubro, né, no segundo domingo. Aham. Legal. Legal. Muito legal. A Luísa entrou na sala. Luísa, você tá aí? A Luísa me perguntou, tipo, 1 hora atrás se ela podia entrar. Era claro que podia entrar, mas queria saber se ela entrou. Porque eu tô vendo a mensagem dela agora. Eu não abri o WhatsApp durante a aula. É o tipo da pergunta que eu acho que vocês não precisam nunca fazer. Tá atrasado, entra, por favor, sabe? Porque pode ser que de quatro presenças eu dê só 2, mas é melhor ter 2 do que não ter nenhuma, sabe? Tem vezes que eu faço isso. Quando o aluno chega no meio da aula, eu não dou 4 presenças, eu dou 2 presenças, tá? Que eu acho muito justo. Se o aluno não assistiu às 4 aulas, que em um dia vocês têm 4 tempos de aula. Se o aluno não assistiu os 4, eu acho muito justo que eu dê 2 presenças e 2 faltas para o aluno naquele dia. Mas, poxa, podia ter entrado a Luísa. Eu tinha dado aqui uma presença para ela, ou 2, ou as 4. Mas ela não entrou, não é? Tá? Então eu vou chamar de novo aqui quem está ausente na minha lista, tá? A Ingrid, eu sei que já está aí. Vitor Eduardo, você entrou. Vitor. Sara Jordana. Luísa Edmê. Luana Cavalcante. Larissa Prata. Presente, professor. Presente quem? Luana Cavalcante. Luana. Joiciane. Ive Thiago. Ian Pontes. Erivelton Gabriel. Erivelton está presente, né? Ainda. Mas o Erivelton estava aí. Acho que ele saiu ainda agorinha. Gabriel Viana. Antônio Vitor. Ana Clara. Ana Clara está na sala, né? Eu tô. Tá tudo bem, Clara? Tá tudo bem, professor, que o meu computador ele tava travando aí. Foi meio complicada a aula hoje, aí foi um pouquinho frustrante. Mas já consegui fazer voltar ao normal o computador agora. Sei. Aqui em Belém, a internet não anda essas Coca-Colas. Então tem hora que a gente se frustra mesmo, ou por causa de computador, de internet, enfim. Mas é isso. Vamos ver se pro semestre que vem as coisas melhoram. Gente, minha esposa vai fazer a segunda cirurgia Deixa eu parar de gravar. Na próxima segunda-feira. E com isso a gente deve voltar.